Você já ouviu falar do incidente do Passo de Tilove? É um dos maiores mistérios não resolvidos do século XX. Uma história que até hoje arrepia e intriga muita gente. Em 1959, 9 jovens e experientes esquiadores soviéticos partiram para uma expedição desafiadora nos Montes Urais. Eles nunca mais voltaram. O que aconteceu naquela noite gelada de 2 de fevereiro se tornou uma lenda cheia de teorias, desde as mais científicas até as mais bizarras. Hoje vamos mergulhar fundo nessa história, analisar os fatos, as evidências e tentar entender o que realmente pode ter acontecido com o grupo de Igor Dyatlov. Então prepare-se, porque essa jornada nos levará a um lugar conhecido como a Montanha dos Mortos. Tudo começou como uma aventura. O grupo, liderado por Igor Dyatlov, de 23 anos, era composto por estudantes e graduados do Instituto Politécnico dos Urais. Eram todos jovens, fortes e, mais importante, experientes em trilhas de inverno. O objetivo era alcançar a Montanha Otorten, uma expedição de categoria 3, a mais difícil. Eles estavam bem equipados e preparados para os desafios do inverno siberiano. O diário de bordo e as fotos que eles tiraram nos primeiros dias da viagem mostram um grupo animado, rindo, se divertindo, sem qualquer sinal de que uma tragédia estava prestes a acontecer. Eles documentaram sua jornada, e essas últimas imagens são um registro assustador da calma antes da tempestade. Em 1º de fevereiro, eles começaram a subir um passo de montanha e, por causa do mau tempo e da perda de direção, acabaram montando acampamento na encosta da montanha Rolat Shahel. Em língua mansi, o povo nativo da região, o nome significa Montanha dos Mortos. Uma coincidência sinistra. Foi aqui, neste local desolado, que o grupo passou sua última noite. Quando o grupo não deu notícias na data prevista, as famílias ficaram preocupadas e uma grande operação de busca e resgate foi iniciada. Em 26 de fevereiro, as equipes de resgate encontraram o acampamento. E a cena que encontraram foi o início do mistério. A barraca estava abandonada, semi-coberta de neve e o mais estranho de tudo, ela havia sido rasgada de dentro para fora. Era como se algo terrível tivesse acontecido lá dentro, forçando os ocupantes a fugir desesperadamente, cortando o tecido para escapar. Todos os pertences do grupo, incluindo roupas quentes, botas e comida, foram deixados para trás. Do lado do fora, uma série de pegadas na neve descia a encosta em direção a uma floresta próxima. As pegadas indicavam que algumas pessoas estavam descalças, outras usando apenas meias. Em uma temperatura de cerca de 30 graus negativos, sair do abrigo sem proteção adequada era uma sentença de morte. Por que 9 montanhistas experientes fariam algo assim? Que medo poderia ser tão grande a ponto de Fasclose abandonar a segurança da barraca para enfrentar a noite congelante quase nus? As buscas continuaram, e a cerca de 1,5 km do acampamento, sob um grande cedro antigo, os socorristas encontraram os restos de uma fogueira e os 2 primeiros corpos, Iram Yuri Krivonashenko e Yuri Do. Ambos estavam descalços e vestidos apenas com suas roupas de baixo. Suas mãos estavam esfoladas, como se tivessem tentado desesperadamente escalar a árvore. A uma curta distância, outros 3 corpos foram encontrados. O do líder, Igor Dyatlov, Zina Kolmogorova e Rustem Slobodin. Eles pareciam estar tentando retornar ao acampamento. As posições dos corpos sugeriam uma luta desesperada pela sobrevivência. Dyatlov foi encontrado segurando um galho de bétula, enquanto Zina estava a poucos metros dele. A causa da morte inicial para esses 5 foi determinada como hipotermia. Eles simplesmente congelaram até a morte. Até aqui, apesar de estranho, poderia ser um trágico acidente. Mas o pior ainda estava por vir. O verdadeiro horror do incidente do Passo Dyatlov só foi revelado meses depois. Demorou mais de 2 meses para que os 4 membros restantes do grupo fossem encontrados. Em maio, quando a neve começou a derreter, seus corpos foram descobertos em uma ravina, a cerca de 75 metros do cedro. Eles estavam mais bem vestidos do que os outros, alguns até usando roupas que pertenciam aos colegas já encontrados. Isso sugere que eles sobreviveram por mais tempo e pegaram as roupas dos que morreram primeiro. Mas foram as lesões que chocaram os investigadores. Lyudmila Dubinina e Semyon Zolotaryov tinham múltiplas costelas fraturadas. Nikolai Tibobrinioles tinha uma fratura craniana devastadora. E o mais bizarro, Dubinina não tinha língua. O médico legista que examinou os corpos afirmou que a força necessária para causar tais ferimentos era comparável à de uma batida de carro em alta velocidade. E o mais intrigante, não havia sinais externos de trauma, sem hematomas, sem cortes. Era como se uma força imensa os tivesse esmagado de dentro para fora. Como isso era possível? E a ausência da língua de Lyudmila? Seria a obra de um animal necrófago ou algo mais sinistro? Com descobertas tão estranhas, as teorias começaram a surgir. E elas iam do plausível ao completamente fantástico. Uma das primeiras teorias, e que foi considerada oficialmente na época,
foi a de um ataque do povo nativo Mansi. No entanto, essa ideia foi rapidamente descartada. Não havia outras pegadas no local além das do grupo, e as lesões não correspondiam a um ataque humano. Além disso, os Mansi eram um povo pacífico e não havia registro de hostilidade. Outra teoria popular era de um ataque animal, talvez um urso, mas novamente não havia pegadas de animais e as lesões internas não batiam com o padrão de um ataque de urso, que normalmente deixa marcas de garras e mordidas profundas. A barraca rasgada por dentro também não fazia sentido nesse cenário. A teoria de uma briga entre os membros do grupo também foi considerada mais descartada. Pelos diários e testemunhos de amigos, eles eram um grupo coeso e amigável. Então as teorias mais estranhas começaram a ganhar força. Uma delas envolvia testes militares secretos. A região dos Urais era uma área sensível durante a Guerra Fria. Será que os esquiadores vagaram acidentalmente por uma zona de testes de armas? Alguns relatos de outros grupos na área na mesma noite mencionaram ter visto esferas de luz laranja no céu. Isso levou à especulação de que eles poderiam ter sido vítimas de algum tipo de arma sônica ou de concussão, o que explicaria a fuga repentina e as lesões internas sem trauma externo. Outra teoria, ainda mais fantástica, fala em contato com extraterrestres. As luzes no céu, as lesões inexplicáveis, para alguns, a única explicação era a intervenção de OVNIs. Há até quem fale do Yeti, o abominável homem das neves que teria atacado o grupo. Nenhuma dessas teorias, claro, jamais foi comprovada. O caso foi oficialmente encerrado em 1959 com uma conclusão vaga e enigmática. Os caminhantes morreram devido a uma força natural desconhecida e avassaladora. O acesso à área foi proibido por 3 anos, o que só alimentou ainda mais as especulações. Por décadas, o mistério permaneceu. Mas a ciência moderna talvez tenha finalmente encontrado uma resposta. Em 2019, a Rússia reabriu o caso, e em julho de 2020, os promotores apresentaram sua conclusão: uma avalanche. Mas não uma avalanche comum. A teoria é que enquanto dormiam, uma pequena avalanche de placas de neve atingiu a barraca. Não foi grande o suficiente para soterrá-los, mas o peso da neve pode ter causado pânico, e talvez as lesões iniciais em alguns membros, aterrorizados e desorientados na escuridão. Com a entrada principal bloqueada pela neve, eles teriam rasgado a barraca para sair. A baixa visibilidade, a nevasca e o vento forte teriam feito com que eles se perdessem rapidamente do acampamento. A luta pela sobrevivência teria começado ali. Eles fizeram uma fogueira, tentaram escalar a árvore para localizar a barraca, e os que estavam feridos mais gravemente acabaram caindo na ravina, onde a neve acumulada e uma nova queda de neve podem ter causado as fraturas finais. Essa teoria ganhou um forte respaldo científico em 2021. Pesquisadores suíços publicaram um estudo na revista Nature, usando modelos computacionais avançados. Eles simularam as condições na encosta da Montanha dos Mortos naquela noite, e concluíram que um tipo específico e raro de avalanche, conhecido como avalanche de placa retardada, era perfeitamente possível. Ventos fortes poderiam ter acumulado neve sobre o local onde o grupo cavou para montar a barraca, criando uma placa instável que desabou horas depois. Os modelos mostraram que o impacto dessa pequena avalanche seria suficiente para causar as lesões torácicas e cranianas observadas, sem deixar muitos vestígios externos. Essa explicação científica une muitas das pontas soltas. A fuga repentina, a barraca rasgada por dentro, a separação do grupo e até mesmo as graves lesões internas, foi uma combinação trágica de fatores. Mau tempo, um local de acampamento infeliz e um fenômeno natural raro. O promotor russo descreveu a luta deles como heróica, afirmando que, dadas as circunstâncias, eles não tiveram chance de se salvar. Então, depois de mais de 60 anos, temos uma explicação lógica e cientificamente fundamentada para o que aconteceu no Passo de Tilov. Não foram alienígenas, nem o Yeti, nem armas secretas. Foi a força implacável e imprevisível da natureza. Uma série de eventos infelizes que transformou uma aventura em uma terrível tragédia. A história do grupo de Tilov é um lembrete sombrio do poder da natureza e dos perigos que os exploradores enfrentam. Embora a ciência possa ter resolvido como o mistério humano, permanece. A coragem, o desespero e a luta pela vida daqueles 9 jovens na neve continuam a ecoar através do tempo. O Passo de Tilov não é mais apenas um local no mapa, mas um monumento a uma das histórias de sobrevivência mais fascinantes e trágicas de todos os tempos. O que você acha dessa conclusão? A teoria da avalanche te convence? Ou você acredita que ainda há algo mais a ser descoberto? Deixe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.